Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos estudar contos, mais uma vez, lá no livro de atividades, tá? Vamos lá, então, nas páginas iniciais de língua portuguesa, que são das páginas 5 até a página 8. Só que a página 8, ela só vai até esse pedacinho aqui de cima, tá? Ela não vai até substantivo singular e plural, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre um conto que fala ainda sobre os contos africanos. Lembra que a gente falou da África? Então, esse conto, ele fala sobre o tambor africano. Ali, ele relata a história do tambor, tá? Os macaquinhos, eles eram muito curiosos e eles moravam lá na selva. Então, eles decidiram, né, que queriam chegar até a Lua. Queriam saber por que a Lua era daquele formato, que às vezes ela parecia inteira, às vezes não, né? E aí, eles foram se empilhando um em cima do outro até conseguir chegar na Lua. Porém, aconteceu um probleminha, né? E somente um macaquinho conseguiu chegar até a Lua, tá? E aí, quando ele chegou lá na Lua, aconteceu algo muito incrível, né? Ele conheceu um pouco a Lua, eles conversaram e aí a Lua deu de presente para ele um tambor, tá? E então, vocês precisam ler a história para saber do resto, tá certo, pessoal? Outra coisa, depois que vocês lerem a história, vocês vão responder as questões propostas do texto, tá? Sendo que ali ele traz um pouquinho dessa história e ele fala sobre as consequências da história também. Então, as consequências são coisas que acontecem por uma atitude que a gente toma, né? Às vezes fazer algo que não devia, às vezes não saber esperar os momentos corretos, né? E aí acontecem as consequências. E é isso que acontece ali no texto, acontece uma consequência com o macaquinho, tá? E depois que acontece essa consequência com o macaquinho, então é isso que eu quero que vocês reflitam. O que será que acontece? Por que será que aconteceu essas consequências? Qual foi a atitude do macaquinho? Então vocês vão responder as questões propostas. Vocês lendo ali o final da história, como a prof já contou o comecinho, vocês lendo o final, vocês vão entender do que a prof está falando, tá certo? Outra coisa, depois que vocês finalizarem as atividades, a prof quer que vocês pesquisem palavras que vocês não entenderam no texto. Como, por exemplo, lá na página 6, né, ele traz algumas palavrinhas que são um pouquinho complicadas. Até a prof sinalizou uma aqui, que a prof queria que vocês pesquisassem, tá? Para entender o que é. Porque não adianta a gente ler um texto se a gente não sabe o que ele quer dizer. E tem a palavrinha, ó, estatelado, tá? Que fala que o macaquinho ele acabou estatelado no chão. Então, prof, quer que vocês leiam o texto e vão anotando essas palavrinhas que vocês não entenderam. Pesquisem no dicionário para entender o que quer dizer essas palavras, tá? Então, vocês vão escrever no caderno as palavrinhas que vocês não compreenderam, tá bom? Então, pessoal, hoje é isso, tá? Na nossa aula de língua portuguesa, vamos ver mais um conto. Ele fala da Lua, ele fala da África, ele fala da música e é algo muito divertido, tá certo? Beijo, pessoal, até a próxima aula. Tchau!